bem, meus amigos? Olha, vamos falar sobre os principais fatos desses últimos dias. Você que estava viajando, não acompanhou o site, não acompanhou as informações. Nas comemorações do Dia do Trabalhador, o ex-governador, ex-ministro Jacques Wagner deu uma declaração que chamou a atenção. Ele disse que o PT pode sim indicar o nome aí na chapa de Ciro Gomes, por exemplo. E falou de uma possível conversa com o Joaquim Barbosa. Muito embora muitos petistas tenham uma mágoa muito grande. Joaquim Barbosa foi o relator, encaminhou a condenação de José Dirceu e tantos outros petistas no chamado esquema do Mensalão. Agora, ele disse que deu a opinião dele e que defende a ideia que o plano A é a ideia do PT de insistir com a candidatura de Lula. E aqui para nós é onde eu vejo, entendo que há todo o erro do PT. Lula já era um candidato frágil pelas acusações, pelas condenações. Isso não está acontecendo só com ele. Você tem o Cunha, você tem o Gedel, tanta gente envolvida. E aí o PMDB já faz o seguinte: olha, Gedel está preso, não tem como trabalhar a candidatura dele. Até o irmão do Gedel está numa situação delicada, né? E tantos outros nomes que estão até sendo processados. O Aécio Neves, o PSDB não sabe o que vai fazer com ele. Não sabe se ele vai ser candidato ao governo, não. Ao Senado, está complicado. Pode ser para deputado federal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, há quem diga que um dos erros do PT é ter apenas Lula. Essa ideia de Lula ser maior do que o PT. Tirou Lula, quem é que o PT tem? Qual foi o nome que o PT trabalhou? Um nome limpo que o PT tenha trabalhado? É essa a pergunta que fica. Mas essa ideia da conversa com Ciro, de uma aproximação das esquerdas, pode ser que não aconteça logo de imediato, no primeiro turno. Mas num provável segundo turno, ele deve acontecer sim. Agora a notícia de Santo Antônio de Jesus, notícia policial também que chamou a atenção no final de semana, divulgado somente agora. 3 homens foram presos, são eles o Félix Gomes de Miranda, 19 anos, o Gabriel Nascimento de Jesus, 22 anos, e Jefferson da Conceição, 19 anos. Eles foram presos pela equipe da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, né? O trio é suspeito de atuar no tráfico de drogas. Eles têm suspeitos até agora, né, de ligação com um homicídio, e as informações da polícia é que a vítima teria dívidas com traficantes. No caso, onde Félix, Gabriel e Jefferson foram presos, foram encontrados entorpecentes, né? Outros materiais ilícitos, disse o delegado que está apurando o caso, 10 porções de cocaína e 2 pacotes de cocaína com 320 gramas, uma porção de maconha e uma balança de precisão, além de aparelhos de celular e R$150 em dinheiro. A prisão foi feita aí na última sexta-feira, só divulgada agora, ocorreu no bairro do Amparo, em Santo Antônio de Jesus. E agora vamos falar sobre essa tragédia em São Paulo. Nós acordamos o 1º de maio aí com esta notícia triste, né? Não se sabe ainda a quantidade de vítimas. Este prédio que acabou desabando, nós acompanhamos imagens da tentativa de bombeiros, né, em salvar uma pessoa, em salvar um jovem. Não se sabe ainda a quantidade de vítimas, mas chama atenção para o grande problema em São Paulo. São as chamadas tragédias anunciadas. Agora, né, o Ministério Público, agora o CREA, todo mundo vai fazer uma vistoria em tudo quanto é prédio em São Paulo, para ver quais que tem risco de desabamento ou não. Prédio abandonado, invadido, o pessoal pagava alguém que administrava, era uma espécie de condomínio clandestino. Um desses movimentos de sem teto estava comandando isso aí, recebendo dinheiro. Tinha gente que pagava 200, tinha gente que pagava R$400. Gato de energia também. A maneira de colocar isso tudo errado, sabe, tudo. Mas enfim, expõe essa situação desses moradores de rua e de muita gente que sai, como nós vimos a situação de uma jovem, foi do Recife para tentar emprego. Muitas crianças, muitas famílias, muita gente que trabalhava, voltava para o seu trabalho, e muita gente também que acabava, não tinha o que fazer, não tinha emprego, mas eles tinham tinha regras, tinham horário de fechar, não podia ter briga, que o pessoal saía dali, existia toda uma organização. Então, pior do que a situação também, juntamente com a situação da Cracolândia, de muita gente que vive nas ruas de São Paulo, essas situações de prédios invadidos.
várias vidas ceifadas, uma tragédia que vai dar muito o que falar, mas enfim, o poder público ele tem que ser também responsabilizado, tem que ser chamado a atenção do governador, né, do próprio presidente que foi lá e acabou saindo vaiado, né, porque agora todo mundo aparece, agora todo mundo vai começar a se preocupar com os outros prédios. E alguém quer dizer que não sabiam da existência daquele prédio, daquele alojamento clandestino? De pelo menos verificar o que está acontecendo. E outro detalhe, quantos prédios estão vazios e que poderiam até ser ocupados e se forem de forma organizada? São Paulo tem muito disso. O estado de São Paulo paga aluguel de prédios privados e tem prédios do próprio estado de São Paulo que ele deixa abandonado e as pessoas invadem. Mas enfim, vamos acompanhar e chamar a atenção das prefeituras da região, o pessoal da prefeitura de Salvador, o pessoal das grandes capitais, dos grandes centros. São várias casas e prédios que acabam sendo invadidos. E o pessoal pensa, bom, quem é o dono? Ninguém sabe. É do Estado, mas quem está aí? Deixa aí que é um problema menos na rua. Mas olha o tamanho do problema que estava ali, invisível aos olhos das autoridades e dos órgãos competentes ou incompetentes. Olha, outra notícia também que repercutiu neste feriadão, o presidente Michel Temer, em busca de uma agenda mais positiva, né, em relação ao seu governo, anunciou o reajuste do Bolsa Família e encaminhamento do novo valor do salário mínimo para o Congresso. Vale lembrar que muita gente criticou o reajuste do Bolsa Família, dizendo que antes de fazer o reajuste ele cortou muita gente. Agora, é importante ressaltar que tem muita gente no Bolsa Família que, na verdade, não precisa, não era para estar mais no Bolsa Família. Essa revisão tem que ser feita constantemente. Inclusive, uma nova maneira desse Bolsa Família. Será que funciona mesmo essa exigência do pessoal estar na escola? Será que, junto com o Bolsa Família, não já poderia ter ali um curso profissionalizante? A exigência, a presença dessas pessoas em um curso, em algo que lhe preparasse para sair da condição de cadastrado no Bolsa Família? Será que não tem tanta gente aí que já tem sua moto, tem seu carro, comprou seu iPhone, seu celular, seja lá qual for, e ainda continua ali quietinho recebendo o Bolsa Família, atrapalhando muitas outras pessoas que deveriam estar recebendo? Essa fiscalização tem que ser feita sempre. O reajuste tem que acontecer. Eu sou totalmente favorável ao Bolsa Família. Ele é altamente necessário, mas talvez a maneira como ele é feito, como ele é conduzido, é que deva ser repensado. Bom, e para a gente fechar, vamos fechar pelo menos com esta boa notícia, né? A dona Gilda Cruz, que nós conversamos com ela na Rádio Andaiá FM, ela encontrou em frente a um supermercado uma carteira contendo R$900, os documentos dessa pessoa. Ela foi na Rádio Andaiá, já ia saindo e tal, entregou, explicou e disse, não, para aí que nós queremos contar essa história. Conversamos com ela, anunciamos aí no blog também, colocamos também uma entrevista, um bom bate-papo com ela no 1º de maio, exemplo dessa trabalhadora, né, que disse que não foi a primeira vez que encontrou celular ou documento ou carteira com documento e levou, entregou ao dono. Muita gente chegou a dizer, olha, não, mas isso não deve ser notícia porque isso é obrigação. É uma obrigação que deixou de ser feita. Ou não sei se já foi feita algum dia nesse país. Criou-se o hábito de que achado não é roubado. E ela dá o exemplo de que isso não existe, de que essa é uma falsa desculpa para quem quer se apropriar do que não é seu. Dona Gilda, nossos parabéns, foi um prazer conversar com a senhora lá na Rádio Andaiá, e o recado, o exemplo que a senhora deu, vendendo seu acarajé, vendendo seu lanche, né? Graças a Deus apareceu gente também querendo ajudar ela, dando estufa para ela colocar os lanches, né? Dando uma bacia para ela vender o acarajé, como ela disse que estava precisando, né? E é exatamente disso, Dona Gilda, é exatamente de pessoas como a senhora que o nosso país precisa, e não deste pessoal que pega o troco errado, coloca no bolso e depois critica o político ladrão que ele ajudou a eleger. É de gente como Dona Gilda que a gente precisa para dar exemplo aos nossos jovens. Nossos parabéns, e nós ficamos aqui com um resumão do blog do Valente.